Bom dia! Estamos no quarto dia. E aí, me conta como tem sido esses dias caminhando no nosso deserto. Aquilo que você se propôs no primeiro dia tem mantido firme? Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que passar por um deserto é fácil. Mas a gente precisa entender que desertos nos trazem amadurecimento. No deserto nos trazem autoconhecimento, né? Quando Deus fala para Abraão sair daquela terra, da sua parentela, né? E do hebraico ele fala, saia para ti mesmo, né? Abraão já vivia numa terra ótima. Ele vivia na Mesopotâmia, tinha tudo que ele precisava. Na época, Canaã, onde Deus manda ele ir, era uma terra que não era boa ainda, né? E na verdade, o que Deus está falando para Abraão é sobre autoconhecimento. Ele precisava entender aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele precisava passar por um deserto para entender que a bênção estava nele e não no lugar. Nós precisamos entender, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, quem nós realmente somos, né? A Bíblia fala que nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Ou seja, tudo que Jesus tem, você também tem. Então, por que nós tendemos a continuar andando com velhos hábitos, continuar andando de forma errada, continuar dizendo que nós não conseguimos quando aquilo que agora habita em nós tem poder para fazer qualquer coisa, né? Nós acabamos por complicar a vida, né? Quando nós não entendemos quem nós somos e nós precisamos buscar. Então, o que eu sugiro, né? Que você se conheça nesses 40 dias ou nesses 36 dias que faltam até a nossa Páscoa, né? Que você realmente se volte para dentro, que você busque a sua vida espiritual, que você entenda quem você é e para que você foi chamado, né? Nós precisamos entender que todos temos um propósito. Nós temos um propósito coletivo e temos um propósito específico, né? Qual é o seu propósito? Já sabe? Já falou com Deus? Se você se propor a estar nesses 40 dias, você vai precisar fazer coisas que você não fazia, né? Coisas que talvez um dia você pensou em fazer e não fez. Como nós vamos conhecer quem nós somos? Como nós vamos conhecer a herança que nós temos se nós não conhecemos o testamento? A primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o testamento, né? E o testamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, proposta: vamos ler a Bíblia diariamente. Coloque isso como meta nesses 40 dias, né? Nós falamos de deserto, de 40 dias nos primeiros vídeos, de quaresma, nós falamos do poder que a murmuração traz, né? O poder negativo que traz sobre as nossas vidas, a destruição que traz sobre as nossas vidas, nós falamos sobre o poder da gratidão. Já foi grato hoje? Hoje é sábado, o dia é lindo, agradeceu a Deus por isso, agradeceu a Deus pela cama quentinha, agradeceu a Deus pela família que você tem. Ai, mas tu não conhece a minha família. Não, mas foi a família que Deus te deu, né? Nós temos um hábito horrível de ser ingrato e de não lembrar as coisas que nós temos, né? Tem um giftzinho que anda pela internet que diz assim: eu me lembro os dias que eu orava pelas coisas que eu tenho hoje. Mentira, mentira, nós não lembramos, nós somos ingratos, nós tendemos a não lembrar as coisas, né? Coisas que nós realmente dobramos o joelho, nós realmente suspiramos para o alto, nós pedimos, né? E hoje
não fazemos questão de agradecer porque nem lembramos que um dia realmente suspiramos ou desejamos ou pedimos por aquilo, né? E por isso eu tenho o hábito de escrever aquilo que, né, que eu gostaria para o meu ano, né? E eu sugiro que você faça também, escreva os seus objetivos, né? Tenha objetivos claros, né, de hábito, de nas esferas espiritual, material, emocional, pessoal, financeira, familiar, né? Tenha escrito aquilo que, sabe, que tá dentro do teu coração. Eu escrevo os meus projetos de vida anual, né? E eles têm metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? E quando eu olho esses meus projetos de vida que eu faço lá desde de 2010, 2011, né? Eu olho para eles e leio e falo, nossa, como eu cresci. Coisas que eu pedia que hoje não fazem sentido nenhum, né? Hoje a minha vida é completamente outra, mas aquilo era importante naquele momento, né? Para mim era algo que, né, que fazia com que eu tivesse dificuldades e eu não conseguia romper, né? Então eu preciso estabelecer essas metas, né? Nós falamos, tenha objetivos claros, estabeleça as suas metas para alcançar esse objetivo, né? Nós falamos sobre isso. Se você não acompanhou, veja os vídeos anteriores, começa de novo. Hoje é sábado, amanhã é domingo, tem tempo, né? Então pare um tempinho para meditar na palavra de Deus. Coloque metas curtas para que, né, o nosso cérebro ele tende a ser recompensador, né, e cada vez que nós alcançamos um objetivo pequeno ele traz uma sensação diferente, né? Então coloque metas pequenas, né? Eu coloquei como meta, por exemplo, correr 5K aí na primeira maratona que tem em maio, né? Mas eu nunca corri isso, não quer dizer que eu vou conseguir ou não vou conseguir, mas qual é a meta que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar pelo menos todos os dias, eu preciso começar a correr depois que eu tiver já fôlego, né, na caminhada, e daí assim por diante, ou seja, objetivos claros e metas, né, que são alcançáveis também. Para quê? Para que alcancei um pouquinho, o meu cérebro me recompensa e daí eu vou para a próxima, né? Então, seja grato pelo dia de hoje, né? Seja grato pela família que você tem, seja autorresponsável pela sua vida, e nós falamos isso, né? Ou seja, eu sou o único responsável pela vida que eu tenho. O Paulo Vieira, no livro dele, do Poder da Ação, ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele fala as 6 leis da autorresponsabilidade. Ele fala assim, ó: se for criticar as pessoas, cale-se. Se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for buscar culpados, busque a solução. Se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Nós precisamos entender que nós somos muito rápidos em julgar, né? E Deus realmente abomina o pecado e, né, o mundo jaz no maligno, segundo a palavra de Deus. Mas olha que interessante, Jesus disse que nós não podíamos julgar as pessoas, mas a atitude das pessoas, né? Por quê? Porque Deus ama todos. Deus ama o pecador, né? Ele só não ama o pecado. E é dele que a gente precisa, né, se livrar. Olha que interessante, né? Qual que é a maior batalha que nós temos? Na nossa mente, né? Nós falamos sobre isso, é na mente a batalha. O que o inferno vai querer fazer com a tua vida? Tentar te culpar, né? Se você colocou uma meta nesses 40 dias e você já quebrou ela, o que ele vai dizer? Por que tu vai continuar? Por que tu vai continuar se tu já quebrou? Ei, para com a acusação, né? A Bíblia fala que nós somos justos em Cristo, ou seja, não há mais condenação na nossa vida, né? É Ele que nos justifica, né? A gente precisa entender o seguinte, a nossa natureza é ruim, nós não somos bons. A Bíblia fala que nós não somos bons, só pegar seu filho de 2 anos, quando ele começa a andar, enfim, né? O que você fala para ele?
Não puxa o rabo do gatinho. Não belisca o amiguinho. Reparte o brinquedo. Por quê? Porque a nossa natureza é ruim, nós nascemos maus e nós precisamos aprender a ser bons. Entende? Então, assim, ó, pare hoje, comece de novo, estabeleça seus objetivos, tenha metas claras, determine aquilo que você precisa para sua vida, qual é a prioridade hoje, emocional, espiritual, leia, se comprometa a ler o testamento, leia a palavra, para quê? Para você entender quem você é em Cristo, né? Isso é muito importante porque nós não precisamos fazer absolutamente nada. Ele já fez tudo por nós. O que nós precisamos fazer? Aprender a descansar no Senhor. Que você tenha um dia de descanso, que você tenha um dia de prazer na palavra dele, que você tenha um dia onde o Espírito Santo te mostre aquilo que tu precisa mudar. E calma, não conseguiu? Começa de novo. Sacode a poeira e começa de novo. Não esqueça, nós estamos juntos. Dia 4, nos vemos amanhã. Até mais.